Estamos recebendo neste momento aqui em nossos estúdios, né, a equipe do Ibira Futsal, né, composta aqui do vice-presidente, né, o Gustavo, também o nosso coordenador aí, o Eduardo Moliterno, e o treinador, o professor Igor Coimbra, que nos dão a honra da presença aqui em nossos estúdios nesta manhã. O cafezinho está pronto aí, professor? Só se servir, fica à vontade, Gustavo, enfim, fiquem à vontade aí. Bem, Gustavo, bem-vindos aí, tudo certo? Tudo bem? Bom dia, obrigado por estarem conosco para a gente falar sobre esse momento tão importante que vive o nosso Ibira Futsal. Bom dia a todo mundo que acompanha a Nativa, que acompanha o Ibira. Prazer estar aqui conversando, Dondoni. Muito importante, né, esse momento. Eu acho que nós temos que estar aqui destacando, né, as coisas boas que a gente está construindo ao longo da temporada. E essa final, com certeza, é algo, né, que realmente está fazendo movimentar a região como um todo. Então, nada mais justo que a gente vir aqui conversar sobre isso. Tá certo. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Dandoni. Bom dia aos ouvintes da Nativa FM, comunidade de Ibiraiaras, aos nossos torcedores de Ibiraiaras, do Ibira Futsal. É um prazer enorme estar aqui na casa falando com vocês dessa campanha do Ibira aí e contar um pouco da história aí, como vai e o planejamento para o decorrer do ano aí. Tá certo. Professor Igor, obrigado por ter mais uma vez estar conosco nesta manhã aqui especial. Bom dia, Dondoni, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa. Com certeza a satisfação é toda nossa. Obrigado pelo convite, pela recepção mais uma vez. O cafezinho já está sendo servido. Para mineiro, um bom café é de bom grado. Bom, mineiro, né? Aí é outro padrão, né? Aqui o professor ficou perto da cafeteira, ele que vai fazer as honras da casa. Que açúcar tem ali mas que não é um... Não chega, não é o refinado, mas é aquele mais natural, mineiro, mais natureba, né? Bem, pessoal, cercado de expectativa, obviamente. Falava com o pessoal das farmácias associadas, agora com quem eu consegui falar. Me falaram que já lá não tem mais ingresso, Gustavo. E aí? Daqui a pouquinho a gente vai estar botando alguns outros, um pouquinho mais de ingressos lá. Vai repor o estoque? Fazer inclusive nos outros pontos também havia acabado. E a gente tá repondo, e até pra gente ter um controle melhor, né, sobre o número de ingressos, mas a procura do Dondoni é muito grande, é uma coisa que Ibiraras não tem muito costume, né, de comprar ingresso antecipado, como a gente já comentou várias vezes, mas nesta final, né, precisa-se que o pessoal compre antecipado, que o pessoal se programe, porque a previsão com certeza é de casa lotada e a gente quer, como eu comentei em outras entrevistas, que a gente tenha um conforto para todo mundo que está no ginásio, para que a gente não tenha uma fila para entrar. A gente gosta de chegar muito perto do jogo, a gente sabe que tem uma missa, né, que vai movimentar principalmente a criançada da catequese. Então, que o pessoal chegue cedo, né, e aí por isso que a gente tá organizando essa parte dos ingressos para que fique tudo mais confortável e mais fácil o acesso ao ginásio. Aliás, sobre isso é importante frisar, e até mesmo eu falava com algumas pessoas de direção, no sentido de Marquinhos, enfim, o Alex, no sentido de agradecer o Frei por ter entendido, né, esse momento do Ibira Futsal, e o Frei é um torcedor nato do Ibira em adiantar a missa em meia hora, ou seja, todo o pessoal que vai à missa, então, no sábado amanhã, é às 18h30 a missa da catequese, né, Gustavo? Acho que é importante enfatizar isso. Com certeza, agradecer aos freis, agradecer a Ana também, que é coordenadora da catequese, que entenderam, né, a questão. As crianças, né, com certeza iriam estar um pouco com atenção dividida, né, claro que a gente nunca vai querer competir com a fé, né, muito pelo contrário, a gente quer associar a família ao esporte, à fé, eu acho que é importante para todo mundo, mas que bom que a gente conseguiu, né, esse ajuste para que consiga melhorar a noite de todo mundo, né, eu acho que é importante as crianças irem lá no compromisso que elas têm, né, com a catequese, isso é fundamental, e aí depois poder vir com calma, tranquilidade para o jogo, porque querendo ou não, como a gente sempre fala, anda junto, né, família, anda junto com o esporte, anda junto com a escolinha, anda junto com o Ibira. Então a gente tem que sempre estar muito atento a todos esses fatores para
para fazer com que seja algo muito positivo, né, para todo mundo ao mesmo tempo e que uma coisa não atrapalhe a outra. Verdade. Bem, dito isso, fica o agradecimento aí à paróquia São José, mais uma vez aí pela distinção, pelo carinho, né, com que sempre trataram também o Ibira Futsal. Não é a primeira vez, muitas vezes, inclusive, foram até dar benção lá no ginásio, nos atletas, né? Aliás, nesse sentido, né, professor, vocês costumam também frequentar por um ato de fé, né? Sempre participar também das celebrações em nossa comunidade. E o Frei sabe disso, com certeza, né? Exato, eu acho que, né, como o Gustavo frisou muito bem, essa conexão toda, né, em relação a comunidade estar mobilizada, né? Isso pra gente é um conforto também, né? Não só para esse lado espiritual, mas, né, pro lado de união da comunidade, né? Ibiraiaras, você vê todo mundo muito mobilizado, né? Sim. E a gente sente, acho que o maior reconhecimento pra gente é essa mobilização, né? Essa união de todos ali, e eu tenho certeza que dentro de quadra a gente vai fazer o possível e o impossível para representarmos bem. Verdade. Dentro do planejamento do Ibira Futsal, estava participar de todas as competições possíveis nesse ano, né, Eduardo? Participar da Farroupilha, do campeonato, o Gauchão, que já tem data marcada, dia 31, e Soberano definido como primeiro adversário, e aí segue Copa dos Pampas. E, obviamente, se puder chegar em todas, melhor, né? Sem dúvida nenhuma, né? Como chegamos na Taça Farroupilha. Quando o Gustavo e o Zanin e o Lucas me procuraram ano passado para fazer o convite para trabalhar aqui, nós começamos a conversar. Fechei no final de outubro, novembro, né, Gustavo? Isso. Eu, geralmente, as equipes que eu passo, eu faço um planejamento, né? Então, e nesse planejamento eu boto o otimista, o realista e o pessimista, né? 3 cenários. E quando eu tracei esse planejamento, estava conversando com o Igor, e eu mostro só para a diretoria, né? Uma coisa fica meio entre nós. Mas no primeiro planejamento tinha que na Taça Farroupilha nós íamos classificar para a semifinal. Esse era o cenário mais realista que nós temos por questão de investimento, primeiro ano. E um otimista era disputar a final. Então acho que no primeiro semestre nós atingimos o planejamento realista do clube, com o investimento que o clube fez, com a estrutura que o clube atendeu, naquela mudança do ano passado para esse ano, né, de estrutura, a casa de atleta, a alimentação, toda a estrutura do clube. Eu acho que isso aí mostra a força do Ibira, né, e nos levou nos credenciou a jogar essa final com o Lagoa. Também conversando com o Igor, eu acho que é merecimento das ambas equipes, né? Tanto do Lagoa como a nossa. Foi as duas equipes que primeiro classificaram no grupo, então tem todo o entorno disso. Mas o futsal se faz mais do que só com jogadores contratar. Eu sempre digo, a gestão tem que estar muito unida, né? A diretoria e a gestão do time, a gestão administrativa do clube. O que o Ibira faz hoje e a estrutura que o Ibira tem time de primeira divisão. Tem times de primeira que jogam a Série A, ou o próprio, que nós temos a federação também, ou até mesmo de Liga Nacional, não tem estrutura que o Ibira tem. Então isso aí também ajuda a chegar nesses momentos decisivos aí. E isso esse reconhecimento, ele ultrapassa os limites, obviamente, da fronteira, como eu estava falando, do carreiro, né, professor? Ele chega e nos demais, em vários locais, porque todo mundo que a gente fala, não, mas os meninos do Ibira, por que você vai jogar no Ibira? Não, porque a estrutura é legal, porque a gente ouviu falar, porque um nosso parceiro falou, Dona, é legal, é bacana, é ótimo lá, o pessoal trata bem, a comunidade é bacana. Quer dizer, isso é legal, né? Isso é um reconhecimento, né? Exato, eu acho que dá credibilidade, né? Eu acho que isso daí né, parabenizar a todos, a direção, isso daí é uma coisa importante. Né, quando chega uma oportunidade de trabalho, para seja comissão técnica ou atletas, ou mesmo parte de coordenador técnico, essa credibilidade vem das pessoas que comandam o projeto, né? Da seriedade, da organização, né? Com que elas fazem o projeto funcionar. Isso daí né? dá todo um suporte. Hoje o Ibira, né? Não é porque o Gustavo está aqui, ou a gente fala abertamente, isso daqui nos dá tranquilidade para trabalhar.
no dia a dia, né? Todo o amparo, todo o apoio, isso daí é importante, isso passa além do dia a dia. Isso daí é uma coisa que conforta a gente, né? Não adianta a gente chegar num ambiente de trabalho e estar, né, numa situação que não está confortável, né, para desempenhar o melhor. Conflitado, né? Agora, né, Gustavo? Agora, claro, tem o Pro Esporte, obviamente, que auxilia bastante, mas também, e aí a gente não pode deixar de falar também, em quem apoia o Ibira, né? São tantos empresários, pequenos, médios, grandes, cada um do seu jeito, com aquilo que o coração manda fazer, não deixam de apoiar, né? Isso é importante, né? É uma comunidade pequena, como é o nosso caso, com 7 mil e poucos habitantes, fazer um time com essa estrutura que se fala, realmente é méritos, obviamente, de uma direção que trabalha voluntariamente, né? Mas também de uma comunidade que pega junto, né? Com certeza, Dondoni. Eu acho que nessas questões que o Eduardo e o Igor estavam comentando, traz uma credibilidade ao Ibira, a nossa transparência, nosso empenho por fazer o correto, traz inclusive patrocinadores de outras cidades. Eu acho que isso a gente também tem que destacar, né? São poucos clubes que conseguem patrocínios e empresas engajadas no projeto também de outras cidades. E claro que a comunidade Ibiraera sempre abraçou. Eu falei mesmo com muitos patrocinadores, convidando para o jogo, que eles são parte disso. O fato de nós estarmos na final não é só o mérito dos atletas, da diretoria, da comissão técnica. Os patrocinadores, eles começam lá, o projeto acontece por causa deles. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui, a gente estaria, né? Então, essa estrutura tanto de física quanto de né, a parte toda de atleta, toda de gestão, muito acontece por causa dos patrocinadores. Então, esse engajamento, agora também a gente está com essa questão de sócio-torcedor, muitas pessoas que às vezes não conseguem ajudar como empresa, mas conseguem ajudar como sócio-torcedor. Os pais dos alunos da base também conseguem ajudar como sócio-torcedor. Tudo isso vai somando, Dondoni. Eu acho que, como tu disse, a gente tem uma comunidade de poucos habitantes, né? Mas quem consegue nos ajudar, a gente é muito grato a isso. Os atletas, a comissão, todo mundo tem essa consciência, sabe, esse respeito pelo patrocinador, que isso eu acho fundamental. É muito bom ver a interação, às vezes, do patrocinador, tanto com os atletas, estão sempre ali, às vezes dá uma cobradinha, mas naquele bom sentido. Então, isso faz com que seja organizado e que a gente caminhe todo mundo para o mesmo caminho, sabe? Todo mundo com o mesmo pensamento, e esse engajamento faz com que a gente esteja bem e hoje esteja, né, aqui falando de um momento tão bom do clube, que é uma disputa de uma final da Taça Farroupilha, que para mim é a mais, de todas as regiões do estado, é a mais competitiva. Verdade. E diante de gigantes, né, que estavam na nossa chave, né, e a chave, aliás, a Taça Farroupilha Norte é uma das mais equilibradas aí competições nesse início de temporada do estado, né? O senhor conhece, digamos assim, não é que conheça pouco, conhece muito em razão que você estuda muito, né? Não vivia muito essa realidade, né, professor? Mas é isso, o Eduardo, que já viveu lá de outros lados também, sabe como é que funciona, né? Nós pegamos só pedreira, né? Não tinha barbada. Exato. A região aqui é muito competitiva e num nível muito igualitário, né? Eu acho que a dificuldade se torna por conta disso. São 6, 7 equipes que poderiam até ter mais equipes na nossa região, né, diante de todo o cenário, que muito próximo nível, né? A gente está falando de algumas equipes de Série A que ficaram pelo caminho, né? Tradicionais, né? Tradicionais. Então, né, o nível é muito próximo, muito similar. Verdade. Na tua visão, Eduardo, claro, digamos assim, o time foi bem feito, foi bem pensado, né? Mas também tem muito de empenho de cada um. A gente vê na vontade de cada um ali, que é aonde quer chegar, né? Eu acho que isso aí é fruto do trabalho do Igor, né? Eu acho que nós temos uma definição muito clara aqui no Ibira, e ontem as pessoas começaram a me perguntar como é que dá certo aí. Depois que nós passamos pro Guaporé, recebendo várias mensagens, aonde tu vai dar certo. Eu sempre vou responder bem simples: direção dirige, coordenador ou supervisor coordena e supervisiona, e treinador treina. Se seguir essa linha, cada um no seu setor,
dificilmente dá errado. O treinador cobra os jogadores, nós, diretoria, não temos que estar lá, né, Gustavo? A gente comenta muito sobre isso, que é muito tranquilo o nosso ambiente, porque o Igor, cara, os jogadores são do Igor. Aí, alguma coisa de estrutura é comigo, a parte mais financeira com a diretoria, patrocinadores. Mas eu ainda quero voltar no assunto que o Gustavo falou. Eu acho que é muito importante frisar isso, os patrocinadores, como o Gustavo falou. Prefeitura Municipal, falei com o prefeito, nós estávamos tomando café, até ele tomou com nós na padaria. Tá empolgado, acho que isso mostra a força para a comunidade. Patrocinador, nós temos um patrocinador que patrocina nós, e o Lagoa também, acho que para isso para ele é uma visibilidade muito grande. Acho que isso que agrega. E os demais patrocinadores nossos, tanto daqui como os de fora, como o Gustavo falou, que é uma equipe, Ibira é uma equipe que consegue patrocinadores de fora também. Eu acho que isso é importante. Eu sempre falo nas apresentações, né, para nós do grupo, que nós somos funcionários da comunidade de Ibiraiaras. Nós prestamos serviço para a comunidade de Ibiraiaras, não prestamos serviço para o Ibira Futsal. Quem tem que nos cobrar, no sentido, quem paga o nosso salário, vamos dizer assim, é a comunidade, é o patrocinador. E é essas pessoas que nós temos que tirar o chapéu, que acreditaram nesse projeto, com o Lucas, com o Gustavo, o Zanin, toda a diretoria, demais da diretoria, e investiram para que nós tenhamos essa estrutura, né, até o final do ano e futuramente, porque eu acho que nós deixamos cada vez que tu passa num clube, né, a gente vai deixando um legado pro clube, né, estrutura, trabalho. Eu acho que esse é o caminho do Ibira aí. E aí, isso repete dentro de quadra. Quando a estrutura está bem organizada, está todo mundo alinhado no mesmo sentido, acho que dentro de quadra isso vai refletir dentro de quadra e começa a aparecer os resultados. Tá certo. Gustavo, para amanhã, né? O pessoal perguntando, né? Muitas pessoas. Vai ter ingresso possivelmente na hora? Ou vocês vão reservar alguma coisa? Ou não? De preferência, se puder vender tudo antecipado, melhor. Nós estamos, né, com uma carga grande de ingressos antecipados, até para evitar assim muita fila, muita coisa na entrada ali. Vai ter alguns ingressos na hora, mas não são muitos, tá? Então a gente, inclusive, vai ser um valor diferente, mas assim, a ideia é, Dondoni, que a gente acabe não chegando a pessoa lá sem ingresso e aí... E voltar para casa. Isso. Então a gente... Corre esse risco. A gente fica... Até para orientar, né, Gustavo? Não tem mais ingressos, infelizmente, porque o ginásio, pelo plano de prevenção contra incêndio, tem um limite de pessoas. Sim. E, obviamente, aquilo que vocês estão falando, todo mundo está falando aqui, na seriedade do trabalho, naquilo que não adianta superlotar também, que daí vira... aí não é o legal, né? E inclusive nós temos, né? Temos a questão organizada para a torcida visitante, né? Isso já foi organizado, definido entre as diretorias. Nós temos os patrocinadores, nós temos as crianças da base, os sócio-torcedores. Então não são apenas os ingressos que são vendidos de pessoas que entram. Tem o pessoal do marketing, tem o pessoal que vai fazer ações no jogo. Então vai somando isso, né? Então nós temos que cuidar muito porque, assim... não adianta a gente querer encher de gente lá e o pessoal não conseguir assistir o jogo ou, né, ficar desconfortável, isso mesmo. Então a gente quer programar muito bem, até o Marco também estava ontem organizando essa parte assim também da entrada ali, da gente organizar o que cada um da diretoria vai tentar ajustar para que o pessoal realmente venha, curta o jogo, tanto o pessoal de Lagoa quanto o pessoal daqui, porque é um momento muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer com que tudo dê certo porque vai ficar marcado, né, Dondoni? Então, é um momento importante e com certeza vai vir muitas pessoas, não só da comunidade de Ibiraiaras e de Lagoa, né? E muitas atenções, acredito que a maioria das atenções do estado vão estar viradas para essa final, né? Então, a gente tem que organizar isso e que o pessoal compre o ingresso quanto antes, que eu acredito que seja melhor para todo mundo. Tá certo. E qual que é qual que é a orientação mais principal que você, já que estamos falando em torcida, que você gostaria de falar a torcida de Ibiraiaras? Qual que é a ideia de comportamento, de como ser? Nós estamos falando de uma final, algo inédito para nós, né? Que essa euforia não traga algum dissabor ali na frente, né? Porque a gente sabe que é possível, né? Com certeza. Eu acho que o futsal, ele, principalmente aqui no Sul, ele é muito passional, né? As pessoas são muito mais... Eu acredito que até o Igor possa falar um pouco mais, né? Que trabalhou em outros estados. As pessoas são muito passionais aqui no Sul.
principalmente até comissões técnicas, até, né, o que está em torno da partida. Então acaba que as pessoas precisam entender o limite, né, da comemoração e o limite, às vezes, da cobrança com arbitragem, o limite sobre tudo isso. E claro que a gente tem duas comunidades muito próximas, até nós estava conversando, né, de número de amizades que o pessoal de Lagoa com o Ibiraiaras tem, tem gurizada da base de Ibiraiaras que está jogando em Lagoa, tem patrocinador que patrocina os dois, tem O presidente que é cunhado de presidente. O presidente do Lagoa é sócio do Ibira, o presidente do Ibira é sócio do Lagoa. Eu ia falar isso, eu disse, poucos sabem, mas um é sócio do Ibira e outro é sócio do Lagoa. É muito legal isso, eu acho que às vezes Dondoni muitas pessoas tentam forçar alguma rivalidade, alguma coisa. Eu acho que é pelo contrário, sabe? Claro que todo mundo vai querer ganhar, independente de qualquer adversário, todo mundo vai querer ganhar. Mas eu acho que essa questão, assim, das duas comunidades ser próximas e estarem numa final é bom para os dois lados, sabe? É muito importante para os dois lados, porque isso traz uma visibilidade para a região, isso traz uma força do futsal, talvez possa trazer mais patrocínio, mais investimento, mais atletas querendo vir para cá e para Lagoa. Então, a gente tem que deixar de lado um pouquinho essa questão de rivalidade e ver o quanto a gente é amigo um do outro entre Lagoa e Ibiraiaras e fazer um grande espetáculo. Eu acho que é isso, sabe? Foi limitado os ingressos para Lagoa, não no sentido de dizer, não querem deixar o pessoal de Lagoa entrar. Não, é no sentido da gente dizer assim, a final em Ibiraiaras é um presente para a comunidade de Ibiraiaras conseguir comprar o ingresso e acessar. E a final em Lagoa vai ser um presente para a comunidade de Lagoa conseguir o ingresso e entrar. Assim como vai ser limitado para nós lá, vai ser o mesmo número de ingressos. Então é importante a gente organizar dessa forma, né? Para que a gente não tenha, às vezes, uma divisão ali de torcida e que fique muito apertado. Então é importante isso, e como a gente emitiu nota ali nas redes sociais, né? De que o torcedor visitante que chegar no ingresso local, infelizmente, a gente não vai poder deixar entrar por questões de segurança e tudo mais. E pra gente organizar bem isso. Então, acredito que as duas comunidades estão muito cientes disso e que a gente consiga fazer um grande jogo tanto aqui quanto lá em Lagoa. E que fique tudo dentro da quadra. Eu acho que é isso que a gente mais quer e que vai estar muito feliz caso aconteça tudo na normalidade, assim. Tá certo. Você falou em arbitragem, o Henrique Piletti vai ser o árbitro principal, assinado pelo Cauê. Tem o Ademar, a Simone e o Adolar do Turra, né? Até o Adolar falou, acho que vocês passem para nós ir para lá. E o cara veio, é um pé quente também. Isso é importante, porque são caras que conhecem a realidade, né? E aquilo que eu falava com o Special lá em Guaporé. Cara, a Liga também tem que pensar na valorização desses projetos tão bem pensados e não pode comprometer, às vezes, por causa de uma arbitragem que põe em risco, né? Um projeto todo pensado, né, com empenho de muita gente. Então, a grande responsabilidade também da Liga é nesse sentido, de que realmente tem que pensar muito bem esses jogos, né? Sim, com certeza. Ontem até tivemos a presença do Thales, né, aqui tivemos a primeira etapa da Taça TG, né? O Thales Goulart estava aqui em Ibiraiaras. Ele comentou bastante sobre uma dificuldade que eles estavam tendo de disponibilidade de arbitragem, né, para os jogos, né? Claro que são muitos jogos ao mesmo tempo, temos a Liga, temos o Brasileirão, então é um desafio para o pessoal da arbitragem, né, conseguir organizar da melhor forma. Mas eu acho que a gente, os profissionais que vierem, a gente vai estar sempre bem servido. É importante, né? Com certeza quem foi escalado para Ibiraiaras está ciente, né, da final, da importância que é para as comunidades. E com certeza vão fazer um grande trabalho. Eu acho que também depende muito dos atletas, né? Isso da ciência, da importância do jogo, do respeito pela arbitragem. Então, isso é algo que a gente, com certeza, né, a comissão técnica sempre também vai deixar os atletas cientes disso e que o jogo, que nem eu sempre digo, fique dentro das 4 linhas apenas. Tá certo. Então, para a Lagoa Vermelha, os ingressos não tem mais, foi esgotado em 5 minutos, não tinha mais, né? Foi uma loucura. 60 ingressos apenas, né? Os ingressos mais foram divididos entre os torcedores, a diretoria, foram divididos dessa forma lá.
Então, infelizmente, os ginásios não são tão grandes, né? A gente queria Sim. ter um ginásio arena? legal, Vocês não rezam pra me ganhar na Mega? O Dondoni prometeu Fazer o essa quê, aí né? pra ele fazer o ginásio. Professor? Ginásio Nativa FM, já pensou? Ah. Arena Nativa FM. Isso, então, a gente acabou em acordo com o E. Davidson, né? Lá, o Lucas e o E. Davidson entraram num acordo ali pra organizar dessa forma. E os nossos torcedores também, que nem a gente disse, comprar ingresso quanto antes, porque já acabou em vários locais, então a gente está organizando para que todo mundo consiga assistir da melhor forma. Professor, o senhor tem um currículo invejável, né? É 17 campeonatos, como é que é? 11 campeonatos, 8 finais, é isso? Dos últimos, eu tenho que lembrar, eu acho que dos últimos, com essa daqui é a 12ª final, dos últimos 12 campeonatos são 8 títulos, 11 8, né? 11, esse daqui é o 12º. Então, 11 finais, 8 títulos, essa é a 12ª. Essa é a 12ª. Viu? Inspiração, né, professor? Que tomara que continue esse aproveitamento bacana aí. Exato, trabalho, né? A gente tenta Sim, dimensionar claro, pela questão do trabalho mesmo. Né? Nada na vida é sem trabalho. Se alguém acha que não existe. É suor, é lágrima, é cansaço, e aí vem o resultado, né? Exato. E muito também, assim, uma coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de enaltecer o trabalho do dia a dia dos meninos. Sim. Eu acho que isso daí, por mais que tenha todo esse operacional, essa mobilização, o dia a dia deles é muito importante. E, né, a gente tem um papel ali de fazer com que eles desempenhem o máximo, né? E a gente sabe que não é fácil. São meninos novos também que estão atrás de um sonho, de uma mobilização, e o dia a dia deles é fundamental, né? É o que a gente estava comentando sobre essa mobilização. Eu tenho certeza que eles estão mobilizados, né? Quanto a isso do ambiente desse jogo importante, eles sabem que e a gente tem a ciência que eles vão lá para jogar, né? Enquanto a gente sabe, né, dessa mobilização é um jogo importante, todo mundo quer ganhar, isso daí é normal num alto rendimento, mas eles sabem que eles não vão lá, eles vão para jogar. Eles vão para jogar, eles vão, né, com esse intuito de jogar e ganhar. Porque a gente sabe também que um ginásio cheio, por conta de tudo, eles são um exemplo para a comunidade, para as crianças do projeto, né, para as crianças da categoria de base. E o postural deles diz muito. Né? Então, a gente, há anos atrás, eu já estive no ginásio na idade dessas crianças. E a gente tem muitas boas lembranças. Então, que eles, né, a gente tem dimensão disso, de que o que a gente faz lá é algo que pode marcar durante a história de um futuro adulto, né? Então a gente tem responsabilidade nisso, né? E um aconselhamento para todos que eu falo é assim, para eles desfrutarem mesmo desse momento importante, né? Da torcida também desfrutar desse momento importante, que são duas equipes de um alto nível e que vão para jogar. Isso é muito legal na nossa, né? Nesse âmbito de uma final muito disputada, além de todo querer ganhar, existe isso de desfrutar da modalidade, do que é o futsal. Estaremos diante de dois grandes treinadores, o senhor com todo esse currículo e o Picolé invicto em 2025, né? Exato. 2 competições, 2 títulos, não perdeu para ninguém em 2025. Que faz um grande trabalho, né? Então, parabenizá-lo também, né? Caso esteja ouvindo aqui. Vai ser uma final bonita de se ver. O Deco aqui parabenizando pela entrevista, falando que o mineiro de... Como é que é? Malevade? João Molevade. Molevade. João Molevade. Ele não botou o João aqui, o Deco. Molevade. O Jé Deco te conhece bem, pelo jeito. Tá certo. Agora, todo esse contexto, digamos assim, você falava nas crianças que vão estar no ginásio, a melhor coisa é realmente aquilo que a gente quer, que fazer um espetáculo realmente que fique guardado na retina de cada um, né? De coisas boas, né? Vencer significa ser superior ao adversário em alguns detalhes. E o futsal é feito de detalhes, né? Um pequeno equívoco, bom, perdemos. Um segundo define jogo. Exato. Ainda mais em jogos importantes e em jogos especiais, assim, em momentos de classificação, de finais. Eu acho que você resumiu muito bem. É um jogo de detalhes, né? E essa parte emocional está muito conectada, né? Sim.
É uma pergunta que todo mundo faz, Gustavo. Não sei se já fizeram para ti, mas para mim, muitas pessoas. Mesma coisa. Tem gatilho de segurança desses meninos para permanecer no Ibira, porque eles ganharam tantas vezes, muitos ganharam. Tem gatilho de segurança para eles permanecer no gauchão? Ou tem uma janelinha, pequena janelinha que alguém, daqui a pouco, em razão de toda dessa visualização que tiveram, não permanecer? Não, a gente trabalha sempre com planejamento. Eu acho que, né, Eduardo também planejou muito bem com a gente desde lá no ano passado, né? Nós temos contratos com os atletas, então a gente vai estar sempre atento, né, a tudo isso. Com certeza ganharam visibilidade muitos deles. Com certeza, eu acho que não é surpresa para a maioria do pessoal que acompanha o futsal de que esses meninos iam se destacar, porque são, né, atletas, como o Igor falou, a questão da dedicação. Eu nunca me esqueço, até lá na apresentação, no primeiro dia, né, da apresentação oficial dos atletas, que o Igor falou que nós vamos conduzir vocês a isso. E eles, ao mesmo tempo, têm que acreditar e aceitar ser conduzido, né, no trabalho. E aí, depois, até da primeira vitória, foi falado isso, né, na estreia. Que o Igor agradeceu eles por eles permitirem essa questão. Se você não acredita no trabalho do professor, da comissão técnica, você não adianta você se esforçar ao máximo se você não acredita, se você não tenta entender o jogo, se você não presta atenção naquilo que realmente é fundamental. Então a gente tem, com certeza, essa ciência, né, dessas questões. Isso é questão levada caso a caso, né, muito bem analisado pela diretoria. E com certeza a gente vai fazer de tudo para que eles fiquem bem, fiquem felizes aqui em Ibiraiaras. Tá certo. Antes de nós continuar, deixa eu só agradecer aqui os apoiadores da Nativa FM também com o Ibira Futsal. A Edias Informática, Farmácias Associadas, Brutus Bar, Restaurante e Petiscaria, BR Distribuidora, Farmácias Brasil, Popular, Hotel e Restaurante Perinoto, Rota System, Sicredi, Frigorífico Fridal, Cressol, Patrô Confecções, Ali Brasil, Ricom Soluções em Pisos Industriais, a CREC, Grupo MPX, Brita Forte, Boutique Exuberance e também os patrocinadores do horário aqui da Nativa FM, a GR Motos, que está fazendo hoje, até dia 23, o feirão de automóveis e motos. Hoje é na vitrine do automóvel, dia 19, segunda-feira, é lá na GR Motos, que também é a nossa parceira aqui do horário, além das lojas Quero com a gente, sempre na parceria Farmácias Brasil, Popular. Obrigado, pessoal, sempre com a gente também neste espaço, a Bela Casa, a Super Migravaco, Super da Família, além, é claro, da Automecânica Ferreira e da Lavagem Brilho Total, que tem, lá na Lavagem Brilho Total tem 150% são Ibira Futsal. Inclusive o menininho, né, que esteve lá, não conseguiu ficar lá no Chapecoense em razão de que não conseguiu escola. Que peninha, né, tchê? Né, o menininho que joga no Ibira também, né? Sim. Filho do Faca. Isso, que nem dizer o Faquinha. A gente ficou muito feliz, né, por ele ter conseguido passar no teste, né? Eu acho que é um menino que tem um futuro muito, muito brilhante pela frente, e que outros atletas, né, na nossa base também consigam se destacar e ir para outros lugares. Claro que se ele acabou não ficando lá, mas vai ter outras oportunidades, com certeza. Eu acho que é um menino que se dedica muito, a família apoia muito, e a gente quer, assim, que vários façam isso, que nem a gente sempre fala, Dondoni, não precisa ser um craque, né, no futuro, mas um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Com certeza a gente vai estar com a ciência de que o projeto foi bem feito, que a gente refletiu positivamente na vida dessas crianças. E como é legal, né, Eduardo e professor Igor, essa questão da base que a gente acabou não falando, né? E eu peço perdão, porque eu não sabia desse jogo ontem, porque você sabe que eu não olho rede social, eu não tenho tempo nem para respirar, não olho a rede social. Se não me informarem, lamento, né? Tem que me mandar no meu celular, manda uma mensagem, aí eu sei. Infelizmente eu não consigo acompanhar, né? Eu peço perdão porque teve jogo ontem importante das bases, nós não sabíamos, né? Eu não sabia, então perdão, né? Aí duas desculpas, né? Pelo corte do professor lá, né? Mas aí ontem eu me recuperei, né? Na postagem lá do ingresso, né? É que o cara não é manso, né? O cara não é manso no negócio, então o cara tem que aprender, né? Quem fazia tudo isso era a Kênia pra mim.
Aí eu acabo assumindo a bronca, em razão que a Keninha não nos abandonou, mas deixou deixou uma lacuna, né? Deixou uma lacuna e aí, claro, aí o cara comete um equívoco daquele, chama o cara para fazer garota propaganda e tof, né? Mas não interromper o que eu falei, né, professor? Tudo certo, né, professor? Agora sim. Cafezinho aí, tá tudo certo. Foi bem. Só não vai dizer que o café tá mais ou menos. Não, tá ótimo aqui já. Tá ótimo. Ai, que legal. Não, mas o Gustavo entende perfeitamente do que eu tô falando, né? Porque, Sim. né? A taça Thales Goulart, né? O Ibira tá participando agora. Até o Eduardo Até porque, como eu digo, às vezes a gente, por mais que a gente se esforce, eu sei que a direção é voluntária. Sim. Por ser voluntária, obviamente que tem seus afazeres no dia a dia, não consegue atender a todas as demandas e inclusive nem atender a reportagem da rádio. Bom, paciência, né? Então, não tem o que fazer. Né? Isso até a gente pede até desculpa, dona por a questão. Às vezes é que nem tu disse, muita coisa assim, né? E às vezes a gente acaba nem lembrando, assim, que tem, né, a gente divulga nas redes sociais, mas nessa divulgação mais próxima, assim, é um pouquinho mais fácil de esquecer, né? Mas a taça Thales Goulart, então, o Ibira está participando com algumas categorias. Ontem teve a primeira etapa aqui do Sub-11, né? Itapejara e a ADS de Sinanduva e nós aqui de Ibiraiaras. Estávamos participando, vão ter outras, né, outras etapas, inclusive, né, quinta-feira, Eduardo? Quinta-feira, São João da Ortiga, nosso Sub-17, nós, Tapejara e São João da Ortiga, às 8 da noite lá em São João da Ortiga. Daí, quinta que vem, né, dia 22? Eu acho. E no dia 5 de junho, que é a outra quinta-feira, daí é a segunda etapa em Tapejara, do Sub-17. 22 e 29, então. Não, na outra ainda, né? Aqui então, em Ibiraiaras já não tem mais, então. Foi o que o 17 não ficou nenhum, não conseguimos trazer nenhum aqui para Ibiraiaras na reunião. O Geno tentou, mas eles já fizeram para lá e daí ficou desacordo, faz 1 a 11 aqui. Daí ficou 17, Tapejara e São João da Ortiga, as etapas. Mas vai ter, acho que tem a do Sub-11 já foi ontem, tem a... Só tem essas duas categorias na TG, eu acho. E como é que foi? O resto é da Monor. Ontem acabaram... O primeiro jogo que eu acompanhei, a ADS venceu de 1 a 0. O Ibira, até eu queria destacar a atuação do goleiro, né, professor? O goleiro da ADS... Fechou o gol. O menino tem futuro, meu Deus do céu. Diferente. É diferente, Uri. Até eu disse, eu quero a identidade desse menino, porque acho que ele tem uns 15 anos. Não, mas muito, muito legal. O trabalho da ADS também, professora, o pessoal lá trabalho muito sério, muito sólido. Eu acho que eles são... A dedicação deles com os meninos também é muito, sabe... É um projeto bem, né, antigo e sedimentado no futsal, né, de categorias de base. A gente tem que destacar muito o trabalho de todos os professores lá. E aí o último jogo, quando eu saí do ginásio, estava 3-2 para o pessoal do Itapejara contra o Ibira. Confesso que não me inteirei do resultado final. São projetos, como você falou, sólidos, né? Tanto Tapejara quanto a ADS. Bom, a ADS tem algumas dezenas de anos, pelo menos, né? Algumas dezenas de anos, né? Pelo menos. E o Ibira, como a gente sempre fala, é um projeto que nasceu em 2019, né? E que vem peleando, né? É muito jovem, tá? É muito jovem o projeto, mas, né? Diante dessa história tão bacana, né? De tanta credibilidade, acho que merece estar onde está, né? Estar aonde está, como é o caso agora. Sananduva há anos, né? É muito forte a base deles, é um projeto mais reconhecido junto com a da UJR de São João da Ortiga? Não, o JR de perto de Porto Alegre, de Novo Hamburgo. São os projetos mais antigos de base do estado. Então o Sananduva, eu na época com o Picolé jogou ali, então já tinha uma base muito forte. Eles foram campeão estadual da categoria 8-2. Então eles vêm há anos e a ADS Sananduva, a ideia deles é isso, é trabalhar a base e o 20 joga a federação. O sub-20 joga a federação, eles não têm o adulto, eles não têm, é o sub-20. Então é um trabalho muito forte, base há anos aí, e os professores sempre renovando os professores e qualificando, e a comunidade abraça muito bem esse trabalho de base lá
da certeza. DS. Aliás, tem uma guria, né? A Caldeirão tá na seleção Da seleção brasileira, né? Seleção Lateral, né? foi convocada para a seleção brasileira, né? Então, eles são muito fortes nesse sentido aí. E com certeza Massa. ela fez parte lá no início da base da DS, né? Certeza. Certamente. Bem, o que mais a gente gosta? Professor, temos uma preocupação que são os desfalques, né? Nós temos o Murilo certo fora, né? Em Sim. razão do vermelho, né? Sim, ele tá suspenso, né? E- Devido à expulsão do último jogo em Guaporé. Lamentável, É. né? Puxa vida. Mas Precipitado, nosso querido Arthur lá, mas enfim. A gente sabe que é um atleta importante dentro, né? Como todos são, e a gente, os que estão aptos também, tenho certeza que eles vão fazer o máximo para suprir. Claro. Mas lesão, tem alguém fora por lesão? Ainda é É- precipitado, né? Os meninos Sim. estão agora, nesse horário, eles estão lá tratando agora, Tratando. né? A gente vai fazer uns Aliás, últimos o testes. Guilherme está o se Gui. esmerando muito, né? Exato, não só ele, né? Toda a parte, Sim. o Rafa, né? Rafa. O próprio Bolacha que chegou agora, né? Que é o Bolacha, que é o Leonardo, né? Leonardo, é. Ô, Bolacha, Quem eu não entrega- sabia, tá? Viu? A professora entregou, fazer o quê, né? Mas, né, são os meninos do dia a dia ali, a gente vem só representá-los também, né? O Sim. Gui, o trabalho que os meninos fazem, a dedicação que eles têm, né? Mas é isso sensacional. que faz a diferença, Exatamente. né? Então, tentar recuperar quem está meio pau. Então, assim, a gente. O Gui ainda vai fazer os testes, né? Quanto a isso daí, a gente vai conduzindo. A princípio, só o Murilo mesmo que tem ficado de fora por lesão, por questão da suspensão. Ninguém precisa de exame, assim, de imagem, não, né? Assim que se tem necessidade, eles vão fazendo, né? Sim. É normal o alto rendimento, Sim. uma dorzinha, um incômodo Sim. ali, né? Isso daí a gente ampara muito bem os atletas, né? Quando sente a necessidade de uma gravidade maior, o clube, né, o deixa amparado, né? Então a gente, no dia a dia ali, a gente tá recuperando todos para deixar 100%, e a gente sabe que Quem que quer ficar fora da final, professor? Ninguém, né? ninguém vai ficar. Ninguém, né? Oi, pelo amor de Deus, Vou na imagina jogar. festa, né? Não tem uma festa. Aí até você queria entrar. É? Você deixar? Nossa Senhora. Hein, Gustavo? A gente tem aquela parceria ainda lá com o pessoal lá de Marau, Sim, com certeza. o professor Dr. Márcio. Doutor Márcio, mandar um abraço, inclusive, para eles, né? É o São- Márcio e o Mário, né? Isso. Um abração para eles que O são... doutor Almir está ajudando ainda? O doutor Almir, quando a gente precisa dele, ele sempre, nunca, né, Nega. nunca. O doutor Almir sempre nos ajudou muito, quando nós precisamos de algumas requisições, Sim. de alguma consulta, com questões mais, específicas. uma questão, uma dor, não tão física, né, Sim. que delimite a questão de exames, mas como uma clínica geral, né, Sim. sempre nos ajudou muito e a gente agradece também. E quando é questões mais específicas, né, principalmente essa parte, por exemplo, de joelho e tudo mais, o pessoal lá de Marau é fantástico com nós. São profissionais diferenciados que realmente apoiam muito o futsal. São profissionais que a gente manda a camiseta pra eles e eles... Cara, essa aqui ficou demais, eu vou usar e tal. Eles, assim... A gente tem que muito agradecer a eles por todo o amparo, por todo o apoio que nos deram e ainda nos dão, porque eu tenho certeza que o trabalho que eles fazem faz diferença no futsal do Rio Grande do Sul inteiro, e inclusive eles são referências hoje, né, nessa questão. Até eu vi, estão agora em Passo Fundo também, pelo que eu vi pelas redes sociais dele. Então a gente só tem a agradecer a esses profissionais, tanto o Dr. Almir, tanto os doutores em Marau, que se dedicam tanto. E que nem o pessoal falou, né? O Guilherme, o Rafa, o Bolacha, eles sempre estão, né, dedicados. Eu acho que às vezes o Guilherme tem que dar uma cortada nos guris. Não, se tu tá com dor, você não vai treinar. Calma, segura aqui. Porque os guris querem treinar, querem estar toda hora dentro da quadra. E tem que respeitar, né? A gente sempre foi. Eu acho que a comissão também, a comissão técnica no sentido do Igor, do Eduardo, é muito... deixa muito assim a responsabilidade e a liberdade do Guilherme, do Rafa avaliarem isso, né? Avaliarem essa questão assim, não, você acha que não pode, não tem essa, não, ele tem que jogar, ele tem que estar treinando.
Eu acho que isso é muito importante também no trabalho, né? Essa avaliação. essa avaliação, essa autocrítica, esse cuidado, porque nós estamos tratando de pessoas, mas né, são atletas que dependem de estar bem para estar desempenhando o melhor papel dentro da quadra. Verdade. O Luizinho daí ele passa a figurar só nas bases, como sempre, como é a vocação também dele, um pouco. Isso, o Luiz Bernardo está nos ajudando nas categorias de bases, base. né? A gente mandar um abraço também pro Luiz, agradecer pelo Que trabalho. ficou um tempão no aí time durante principal. A saída do Luiz, é até bom esclarecer, o pessoal pergunta. Ele tem outra opção, teve aparecer outra proposta profissional para ele no meio de base, então, numa cidade vizinha, e ele procurou nós, né, pedindo que, olha, eu não vou conseguir dar toda a atenção, e ele achou por bem se desligar do adulto, ficar com a base aqui, ficar com essa outra base profissional aí que faz parte da carreira dele. Ele é especializado nessa parte de categorias de base numa cidade vizinha, que ele fez um concurso, e nós prontamente a gente sempre fala, né, que cada um tem seus objetivos de vida, e o objetivo dele ele gosta de trabalhar com a base, trabalha com a base do Ibira, e é o que ele busca, né? Então nós entendemos o lado dele, e por isso que ele não se desligou do Ibira, ele só deixou de trabalhar o dia a dia do time no time adulto. Tanto que ele está sempre no ginásio ali, na preparação, fica conversando com nós, não tem nada. Ele só não está mais de preparador do goleiro do time adulto. Ponto. Por motivos profissionais e opção de carreira dele. Senão ele estaria ali com nós, enfim. Inclusive, continua fazendo parte da diretoria, né? Que é muito. O trabalho dele também. Tá sempre ligado, ele e o Geno. Não só ele, como também o Vilcinho, né? Sim. Vilcinho com a parte da estrutura. O Luiz Bernardo e o Geno estão sempre ligados em tudo na base, indo atrás, correndo atrás. Acho que essa dedicação aí do Luiz é muito importante para que o projeto aconteça. Que bom, não é importante, é isso que o Eduardo também esclarece. Mais uma vez aqui o pessoal da Edisa, muito obrigado. Farmácias Associadas, Farmácias Brasil Popular, Brutus Bar, Restaurante e Pescaria, BR Distribuidora, Hotel e Restaurante Perinoto, Rota System, Sicredi, a Fridal, Frigorífico Fridal, Cressol com a gente, 30 anos, Patrô Confecções fazendo os uniformes aí pra galerinha, Ali Brasil, alô para o vereador, sempre com a gente também por aqui, a Reconstruções em Pisos Industriais, CREC, Grupo MPX, Brita Forte, Boutique Exuberance e também a Barbie Shop, barbearia, uma barbearia de verdade. Alô, um abração aí pro Toninho, grande abraço. O pessoal vai fazer o cabelinho lá, capuchar lá na Barbie Shop lá, né? Poucos sabem, mas eles estão indo lá lá na barbearia, mas quem corta pra gurizada lá é o Júlio Emerson. O Júlio. O Júlio, ele tá agora. Ele usa as estruturas, professor? Como é que é? Você não tem coragem de entregar? Não. Eu já cheguei a contar com o Júlio também. A gente vai fazendo um revezamento, né? O Júlio tá em com o Bianchi também, né? Com o Bianchi. Os últimos foram com o Bianchi. O Bianchi, torcedor nato. Aliás, já jogou também, né? Sim, quem envergou a camisa do Ibira não esquece jamais, né? Então, professor, não, o Júlio não. O Júlio tá bem representando bem. Os meninos ali, o corte dele. Os meninos ali na casa, mais fácil pra eles. Eita, Júlio, o Júlio tá arriscando também. Claro, tem que garantir uma profissão no futuro, né? Futebol é 30 e poucos anos, 40, né? O senhor jogou até que idade, professor? Eu parei com 29, eu acho que você parou lá. Não, parei com 25 mais ou menos. 25. Você jogava com 25? Não? 25, 26. Era novíssimo. Quando meu primeiro ano de adulto foi com 17 para 18. Olha só. Aí depois foi. Tá bom já. Vamos pra outro lado. Time ruim tem que parar. Vamos para outro lado, professor. Que legal. Só jogou em time ruim, só jogador ruim. Só em time ruim, né? Tá tipo o Anderson do Inter, do Grêmio. Eu parei com só fui campeão de Champions. Tá bom, pra que eu vou estar me desgastando aí? A gente brinca, tava no lugar certo, na hora certa. Sim, com os caras certos. Que bom, né, professor? Que legal. Bem, Gustavinho, eu sei que vocês têm compromisso também por nós ficamos aqui quanto vocês necessário for. Para amanhã, alguma coisa especial? Ou não? A rotina vai ser a mesma, nada muda? O que muda, digamos assim, é a dimensão do jogo? Qual que é a ideia? Com certeza, a dimensão, né? A questão de... Eu acho que a concentração, a dedicação, o foco, tanto nosso como da comissão, como dos atletas, é igual, porque
todo jogo, né, aquela coisa, todo jogo é uma final. Claro que tem aquele frio na barriga, aquela coisa que a decisão traz pra você. Mas sim, a gente tá preparando, assim, algo que realmente fique marcado para as pessoas, que a gente consiga organizar bem o ginásio, que a gente consiga recepcionar todo mundo bem. Então, tem um pouquinho, né, um ingrediente a mais da gente conseguir organizar toda a questão da entrada, da questão do conforto, que nem eu falei várias vezes. Então, é importante isso. E claro que todo mundo vai estar querendo, né, torcer da melhor forma, querendo mostrar o seu apoio. Então, a gente tá preparando da melhor forma aí para que tudo aconteça, né, bem e que a final seja memorável. Mas a questão de dedicação, de foco, isso em todos os jogos vai ter e na final não tem como ser diferente, né? Sim. A concentração acontece lá na casa do atleta mesmo? Durante, né? Não muda muito? Não vai ter hotel, essas coisas? Eu acho que, não, né, nessa parte Não. agora não. Acho que a maioria, 90, só o Jerry, né? E o Juninho, que acabam, né, não residem lá Sim. na casa do atleta, então, mas ali é um ambiente deles também, né? Acho que a concentração está muito ligada também, não é só específica o dia ou um dia antes, Sim. é durante todo o percurso, é o que eu falo para eles. Começa durante a semana de trabalho, né? Sim. Praticamente a partir do momento que se define um adversário, então a gente saiu de Guaporé com o adversário do Lagoa definido já. Chegamos né? lá sabendo que era ele. Então a gente... Esse trabalho de concentração, ele começa muito antes, né? Essa visualização começa muito antes, mentalização. Acho que essa parte é importante também. A gente muito se fala, né, em relação ao atleta estar apto, preparado. A gente tem que saber dimensionar isso muito bem, né? No meio da psicologia esportiva existe um termo usado no esporte de alto rendimento que chama-se flow. E o flow é um equilíbrio do momento emocional. Em jogos em dimensões importantes, como um jogo de hoje, eles têm ciência da importância, né? E o excesso pode trazer danos também. Sim. Então o equilíbrio é muito importante. Eles já precisam de dimensionar. Talvez, será que não é o momento de suavizar e deixar um ambiente, talvez, né? Então isso é muito importante também, a gente, né, tentar assimilar para que os meninos se sintam à vontade, e aí a gente sempre bate nessa tecla, para eles desfrutarem um pouco eu tenho certeza que se eles abdicam, estão longe e têm objetivos, mas eles não podem esquecer que também, acredito, que a gente teve do outro lado, porque eles gostam de estar ali. E o gostar, eles têm que, né, tem que estar sempre memorizado. Que legal. Bem definido então pelo professor. Né? Então a experiência, né? A experiência de alguns anos aí mostra realmente essa qualidade da equipe do Ibira. Obrigado então, Gustavo, e fique sempre à vontade, quando precisar, manda informação. Com certeza. A gente agradece a Nativa, eu acho que sempre está ao lado do Ibira, sempre apoiando, sempre relatando tudo que acontece. Sim. É muito importante para nós, para os nossos patrocinadores, para os patrocinadores também da Nativa. Então a gente só tem a agradecer e que amanhã seja uma grande final, começar com o pé direito. Começar com vitória seria muito importante, né, para o jogo da volta, e que Deus nos abençoe e que a gente faça uma grande partida. Tá certo, né? E na verdade nós temos o maior carinho pelo Ibira, em razão de que a Nativa FM está desde antes mesmo de ter surgido o brasão do Ibira. Quando eu estava rascunhado no papel, nós tivemos a honra de ter sido convidado para participar. Então, talvez, como eu sempre digo, e a partir dali, né, de 2018, dezembro de 2018, nós nunca mais nos afastamos do Ibira. E fazemos do nosso jeito, né, com o carinho que a gente sempre fez, e até o último segundo vamos ficar dando carrinho, como diz o Alex, né? O Alex que fala no carrinho, né? Até o último segundo nós vamos dar carrinho. Professor? Exato, exatamente. Eu acho que isso que realmente faz com que a história seja contada assim, com esses detalhes tão enriquecedores, né? E a gente faz porque acho que o Ibira Futsal é realmente aquilo que eu falava também, e eu não escondo ninguém. Tá voltando a magia do ano 2019 no Ibira, né? Tá voltando a magia do Ibira 2019.
Por que isso? Porque a gente olha no olho das pessoas e vê isso, né? É por causa dos resultados? Também, mas é por causa do espírito, entende? Daquilo que está uma áurea diferente. Você entende o que eu estou falando? É nesse sentido, né? Porque a gente teve um lapso temporal que talvez não fosse tanto isso, né, Gustavo? Você sabe disso. Eu acho que como a gente destacou, Dondoni, os atletas estão, né, muito, muito ligados, muito unidos, acreditando no trabalho, acreditando no projeto. Então, nada resiste ao trabalho, nada sem vaidades, resiste, que me parece sem uma coisa vaidades. importante. Nós tivemos, né, alguns resultados ruins nos anos anteriores, tivemos dificuldade de investimento em outros anos. Então, tudo isso, né, traz bastante dificuldades e às vezes o trabalho não vai ser como a gente gostaria, né? Mas isso é normal, eu acho que assim como tem muitos times que às vezes têm um investimento enorme e não conseguem, né, fazer acontecer. Então, cada temporada é um desafio novo e que bom que a gente pode estar aqui, como eu disse, destacando uma final, destacando o empenho dos guris. Então, as pessoas, como tu disse, a áurea, né, aquilo que está acontecendo entre os atletas ali, eu acho que as pessoas que estão no entorno do Ibira estão vendo. Então, que a gente não perca isso, que a gente seja daqui para mais, né? Isso que é importante. Show. Professor Igor, obrigado por ter estado conosco nesta manhã, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês hoje e mais amanhã pela manhã, que também tem trabalho, né? Isso. Amanhã pela manhã tem aquele recreativo, aquela última conversa, né? Exato. Obrigado, Dondoni, a todos os ouvintes pelo carinho, especialmente, não só nesse âmbito de profissional, né, nosso no dia a dia ali, mas externo também. A gente se tromba na academia, num momento ou outro, no almoço, num momento ou outro. E agradecer a todos. E o trabalho continua, né? Acho que a gente sempre também aqui disponível para quando vocês precisarem, não só, né, diante dessa final importante aqui, mas no decorrer do gauchão que está prestes a começar também. Como eu disse, tem data e horário e adversário definido. 31 de maio, Soberano, em Ibiraiaras. Exatamente. A princípio, né, acho que... vamos ver agora essa semana, hein? Ver se vai estar realmente isso daí, porque a gente, né, acabou fazendo um pedido assim pela questão do dia a dia mesmo. A gente é praticamente agora dentro do cronograma de jogos, vai até final do ano, semana a semana, né? E eu fiz um pedido junto com o Edu para a direção, se havia possibilidade, né, do adiamento da primeira rodada, por conta de dar um intervalo de descanso, né, diante dessas duas finais, Sim. das duas datas, para dar pelo menos uns 5 a 7 dias de uma semana inteira de trabalho, de treinamento, que acho que isso daí é importante também. Porque seria sábado e sábado, né, professor? Pela previsão. A gente joga sábado agora, já Sábado. joga o segundo jogo da outra, do segundo jogo da final no sábado, e depois já começa o gauchão, e aí a gente não para mais até, né? E a gente sabe que isso daí, principalmente na recuperação de atletas, né, a virada de chave mental também para uma nova competição, acho que isso é importante também. Então a gente fez esse pedido, eu acho que Deu confirmar lá, né, Gustavo? Isso. Nós conversamos com o Soberano, conversei com o diretor do Soberano, no momento que a diretora nos autorizou a fazer essa troca. O pessoal do Soberano foi muito solícito, entendeu a nossa situação, e até porque no dia 31 tem um evento na cidade da catequese. Isso. É um evento que movimenta bastante crianças e pais, né? então também teria esse... Mas o pessoal do Soberano, por estar envolvido numa semifinal lá na região deles, que ele também vai ter jogo no outro sábado, o jogo da volta, semifinal, então eles entenderam, ficou para julho, mas aí nós vamos definir para frente, nós botamos uma data para nós tinha que botar no sistema, né, Gustavo? Sim. E mais para frente vai... Então nossa estreia no gauchão é contra a LAF, lá em Lajeado, no dia 7 de maio, lá em Lajeado. Junho. De junho, isso, 7 de junho. 7 de junho. Lá em Lajeado. Então, foi até um pedido assim nosso mesmo, né? A partir do momento que houve a efetivação da classificação para a final, a gente, né, fala, opa, vamos
né? Então foi agora uma coisa muito recente, eu tenho certeza que Foi ontem, acho que né? ainda vai Ontem. foi até uma conversa ainda das diretorias, né, dos dois Sim, clubes tem e que construir, né? Sim. Obviamente, esse acordo. É um acordo, né? é acordo. É sim. acordo. e acho que ia ser, né, vai ser oficializada e comentado assim, acho que para a torcida também se organizar quanto a isso daí, mas é uma coisa que a gente não podia falar antes porque, né, Não estava definido. está Sim. acontecendo ainda, né? Sim. A gente, spoiler no seu programa. Obrigado. Dia 7, então, a estreia do Ibira. Não é mais dia 31. Nós estávamos falando já há algum tempo, porque em razão que saiu o Isso. calendário e tal. Uhum. Então, dia 7 de junho, lá em Lajeado, Lajeado. contra a LAF do professor Castoldi. Isso aí. Um É abraço ele? pro Era o professor. Castaldi, não? Era o É, o Castaldi. Fernando ele? Cassorte. Um abraço pro professor Fernando, que sempre Fernando, maior muito respeito querido sempre conosco também. Isso. E vamos lá, um gauchão, outra virada de chave. Mas a gente, né, quer focar bem na Taça Farroupilha para que a gente seja feliz nessa competição. Claro. Curtiu o momento agora, É, né? curtiu o Não. Tá certo. Quero fazer duas colocações, eu acho importante. Primeiro, para a torcida corroborar o que o Gustavo falou. Eu acho que a comunidade tem um pouco de paciência para entrar no ginásio, porque é novo para o Ibira, é novo para a comunidade, uma final de estadual com competição oficial. Então, tem os trâmites de segurança que tem que seguir, tem os trâmites de arbitragem que tem que seguir, né, Gustavo? Do clube chegado, da torcida visitante. Então, o que eu peço encarecidamente é que a comunidade compreenda a diretoria do Ibira, na situação do Marcos, ali o Marquito, que eu chamo, ele está sempre na entrada ali com o Alex, que são o pessoal que cuida da portaria, tem um pouco mais de calma, que se acontecer alguma coisa vai se acontecer no sentido, tá atrasando a entrada, porque tem todos os protocolos de segurança a ser seguido, é uma final, tudo é novo para o Ibira, é novo para a comunidade, e para o pessoal desfrutar, ter um pouco de paciência para entrar no ginásio, com calma, vai tudo se ajeitando, e Chegar desfrutar. mais cedo, né, Eduardo? E desfrutar desse momento, acho que é um momento que todo atleta nós como gostaríamos, e a torcida também. E a segunda colocação, eu recebi algumas mensagens, é a questão do jogo, né? Eu acho que vai ser o jogo, sem desmerecendo as outras taças farroupilhas, mas é o jogo que todo mundo quer assistir. Pelo menos da região e do estado. sim. Primeiro, o Lagoa é o 18º, vai estar 18 jogos sem perder, não perdeu no ano. É o time que A ser batido. é o time a ser batido, é um time que fez investimento para chegar. Eu acho que até estava conversando com a comissão ali. É o time que realmente vai fazer frente na Série A com os grandes, pelo investimento, pela estrutura de equipe que tem. E o Ibira pelo trabalho que começou a ser feito. É um trabalho novo que começou a dar resultado, tirando um, tirando outro grande, ganhando os 2 jogos da AGE. Então isso credenciou para fazer um jogo. E é o que o pessoal quer ver. Eu acho que a live vai dar bastante gente, viu? Vai bombar. Vai bombar, porque o pessoal quer assistir esse jogo. É verdade. Então Vai dar mais que aquela da perninha cruzada lá, né? Do Eduardo. aquela tá rodando até o Globo Tempo do Globo Esporte, vai. Aquela ali. Tempo Globo Esporte, né? Olha a preocupação do Eduardo. Os caras são corneteiros, né? Pelo amor. É de boa, né? Eles estão atentos a tudo. Então, Tem o detalhe da perna cruzada do Eduardo. Olha a preocupação do Eduardo. isso faz parte. Mas acho que é isso aí. Acho que a palavra é desfrutar. Tanto a torcida do Lagoa como do Ibira, a comunidade em geral, que se dão muito bem as duas cidades. A gente tem amigo por 2 lados, eu moro lá. Então, eu acho que é desfrutar desse momento que final é momento ímpar, né? É onde os clubes querem chegar, tá na festa. É inédito pro Ibira, né? E o resto é o jogo. É. É um jogo. E vamos jogar, seja o que Deus quiser. Já tivemos um jogo tão importante para aquela lembra, para não cair, tipo aquela para não cair. Né? Também já teve disso, né? Também. Já teve, mas que também foi importante porque a gente conquistou o direito de permanecer, né? Com certeza. Gustavo, acho que isso também é. E um fato curioso, não sei se o Gustavo, agora que fiquei pensando aqui, fugiu uma postagem que 2019, dos tempos que o Ibira começou 18, como eu lembro que eu vi numa reunião aqui com o Gustavo, que era o a gente estreou em 19, né? Isso. Por um acaso, assim, os primeiros tijolos, tanto do Lagoa como do Ibira, foi o Thiago que plantou. Foi. É verdade. Foi. Legal isso, pensar que os sim. 2 times chegam agora. O Lagoa começou com o Thiago Bernardi, me lembro, Sim. que fazia parte. Sim. E o Ibira chega também no seu primeiro ano, lá em 2019, primeiro ano de time, com o treinador. Legal isso aí. Tem que dar
Um abraço pro Thiago, né? Que... As estatísticas legal. Ele não. mandou um abraço ontem, eu tava conversando com ele, eu me lembrei agora disso aí. Tem um legado, né, cara? Foi importante, obviamente que sim, né? Não Que o tem primeiro nem dúvida. tijolo é Importante. colocando. E uma coisa importante também, em 2017, né, o Lucas jogou no Lagoa, 17 e né, 18. como goleiro, e muito da filosofia também implantada aqui em Ibirapuera, não, e aquele Ctrl-C, Ctrl-V, quando ele é bacana, ele pode fortalecer, né, é importante, né, então teve muito da filosofia que era implantada no Lagoa, foi trazida para cá, né, como fundamento, né, como início de uma história. Olha aí o resultado, né, onde está. E claro, muito trabalho, né, pessoal? Como a gente sempre fala, sem trabalho nada, a gente não consegue em lugar nenhum. Bem, graças a mil aí pela presença, viu, professor? Que a Nossa Senhora Aparecida te proteja sempre. Amém. Para nós todos. Família lá em Minas vai estar conectada, em São Ah. Paulo. Os jogos, minha mãe lá já acende a vela já e A menininha do Pede proteção. Eduardo já vem, né, desde sempre, né? Vamos ver se ela vem sábado, se tiver muito frio, ela vem. Eu acho que não, né? O tempo vai estar mais ou menos assim, a temperatura vai estar agradável. Aí amanhã, ela se vem. Deus Se quiser, não tiver chovendo, tem uma previsão um pouco de chuva. Se não tiver chovendo, ela vem. Não tiver muito frio, ela vem. Acostumada com o barulhão dos ginásios desde cedo, né? Ela já Isso sabe aí, a música do Ibira. É, Já deu uma vez que gostava, ela conhece a música cara. do Ibira, da torcida. Isso aí, muito bom. Que legal. Então tá. Valeu, pessoal. Feitas as colocações, né? Eu acho que é importante aqui que o Eduardo ressaltou, né? Relembrando algumas questões aí. E ao nosso eterno capitão, né? Nossas orações também, que Deus tenha reservado o melhor lugar para que ele possa lá permanecer, quem sabe vibrando, né? Como nunca, né? Com Com a certeza. 4, né? Aqui, né? Um guerreiro. Com certeza. Um abraço pra todo mundo. E sempre a gente vai sempre lutar por ele, com certeza, dependendo de qualquer jogo que for, sempre lembrando, sempre com muito carinho, né, e umas melhores lembranças, e que Deus nos abençoe, que, né, como disse, Eduardo e o Igor são devotos também de Nossa Senhora Aparecida, acho que todos nós somos um pouco Sim. devotos, né, e que Deus nos abençoe, que a gente faça uma grande final. Amanhã diz que vai ter chute a gol, também falando aqui nos 2 gols. É que também tem bastante gurizada, né? Tô me falando. Amanhã é nos 2 o gols. Rodrigo me mano. disse o Cicred, Tá abraço. bom, então. Né? Isso aí. Tá, então amanhã nos 2 gols. Obrigado, pessoal aí que tá nessa parceria. Amanhã vai ter serviço de alto-falante, essas coisas? Vai. É. Vamos fazer com Telão. parceria com o Cicred ali, vamos fazer a questão de alto-falantes, alguma coisa na entrada ali. Mas a gente vai organizar tudo isso no decorrer de hoje e amanhã. O protocolo, aquelas Isso, coisas, isso. né? Uhum. Sim. Tá certo. Muito bem. Obrigado, então, a você que nos acompanhou aqui nessa entrevista especial com a direção e com a comissão técnica do Ibira Futsal, nos falando sobre o jogo de amanhã, envolvendo Ibira Futsal e Lagoa Esporte Clube. Mais uma vez, o nosso agradecimento muito especial a todos vocês, amigos que sempre nos acompanham por aqui. Fica ligado aqui na Nativa FM. A gente volta daqui a pouco mais com mais informações aqui na Nativa FM. A todos, muito obrigado.